Opa, estamos ao vivo. Muito bom, muito bom. Colocando a nossa nosso bem-vindo para todos. Vamos colocar um dos nossos banners. Primeiro vamos colocar o da aguinha para o pessoal que já vai chegando, já vê copinho de água como é que é. Muito bem, já temos alguém ao vivo aqui conosco. Vera Lúcia, Joaquim Quezada, muito bom. Cid Ormondo e Vera Rija. Muito bem, muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, na live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 20 de setembro de 2020, o ano chegando ao final, hein, gente? Mais um mês que já se foi. Daqui a pouquinho estamos no Natal. Boa noite, Marina, Elka, Cleusa Almeida, Cida Bolsas, Cláudio Mir Laza, Shirley, Ana Paula. Ana Paula, manda um beijo para sua mãe também, Dona Vera. Fala que nós estamos aqui satisfeitos com a presença dela. Reinaldo Pasqualini. Muito bem. Seu nível também é dia 21? Em dezembro. Só 21 de 12, que ainda falta muito tempo. Falta outubro, novembro e dezembro. 3 meses para o seu nível. Está chegando, hein? Mas também, olha, veja que felicidade a sua. Um ano que já se passou, um ano a menos para cumprir de karma e um ano a mais para você estar mais perto do plano espiritual. Olha que coisa maravilhosa, ó. Que é a nossa verdadeira casa, conforme a gente viu, pô. Então, vamos estar felizes. Quando a gente faz aniversário, a gente tem que ficar feliz. Porque passou mais um ano, a gente cumpriu mais um ano de karma e vai ficar um ano a menos para cumprir, não é verdade? É assim que eu penso, gente. Cada um pensa como quiser. Eu penso dessa maneira. E vamos seguir em frente. Hoje o nosso tema é um tema muito legal. Um tema um pouco controverso. É um tema que sempre gera polêmicas quando ele é falado. O tema de hoje é sofrimento e eutanásia. É o nosso tema do nosso evangelho de hoje, né? Eu vou falar hoje só sobre eutanásia, porque o nosso querido Sérgio Diniz vai falar sobre o suicídio na próxima quarta-feira, né? Então, a gente vai falar sobre eutanásia. Então, estamos aqui a postos para falar. Mas, obviamente, como nós vamos falar de eutanásia, eu escolhi uma prece bem legal para a noite de hoje. Deixa eu cumprimentar a Denise Borges, que chegou, Ana Lúcia Morilha, Margarete Martins, sejam todos muito bem-vindos. Marta chegou também, ó. Tinha passado desapercebido, Marta, desculpe. Mas você já está aí, ó. Daniel Pereira, muito bem, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Fernanda Alves, muito bem. Fernanda Oliveira Mendes, Pedro Mendes, muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que possamos estar juntos aqui nessa próxima hora, estudando, raciocinando. Fabiana Sacomani, muito bem-vinda. Thelma Carletti, muito bem-vinda. Estamos juntos, pessoal, estamos juntos. Não esqueçam, já coloquei o banner aí, mas só para lembrá-los, não esqueçam de deixar as suas águas. Se tiver algum ente querido que não está perto e que goste de receber água fluidificada, coloquem uma garrafinha, coloquem um copo, e se não tem a garrafinha agora, põe um copo, depois joguem a água do copo numa garrafinha, encham, completem, que o próprio fluido do plano espiritual se expande pela garrafinha, vocês levem para a pessoa querida que está necessitada dessa água fluidificada, gente. É isso aí. Então tá bom. Denise, vamos colocar o nome do Antônio Carlos Arcoverde para a vibração de hoje, se já não estiver. Eu tenho a impressão que está, mas se não estiver, a gente coloca. Andréa La Rosa, boa noite. Bom,
A prece nossa de hoje, boa noite, Lúcia Vasconcelos. Coloca o nome da sua mãe também. O nome a prece de hoje, como a gente vai falar sobre eutanásia, sofrimento e eutanásia, a prece de hoje é encontrar a solução certa. Solução certa para nós, né? E aí serve para o caso de doença, para o caso de sofrimento de algum amigo, de algum irmão, e também serve para o caso das outras nossas necessidades da nossa vida. Então vamos lá. Pai Celestial, não desconheço que tu existes. Tenho religião, fé e esperança. Sei que estou amparado por ti e que um dia serei muito mais feliz do que agora. No entanto, vejo-me diante de um problema que não descubro como solucionar. São vários os caminhos que tenho pela frente e fico indeciso em qual tomar. Preciso de que me inspires o pensamento para encontrar a direção certa. Nesse sentido, esforço-me agora e penso no meu problema globalmente. Eu envio a ti na forma de um feixe de pensamento que chega até o teu coração. Demoro-me idealizando-o como sendo aceito. Vejo também que, em resposta, emana de ti uma luz esclarecedora que, tocando a minha mente, começa a agir e a fazer aparecer a verdadeira solução. Levarei comigo esta luz. Vou trabalhar, dormir e me levantar com ela. A partir de agora, não só este, mas todos os problemas estão solucionados em teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos abençoe nesta noite. Nos proporcione a tua luz, Mestre Jesus. Permita que os teus mensageiros celestiais estejam conosco nestes momentos deste evangelho e orações que estamos fazendo. Que todos unidos nesta live, virtualmente unidos e muito unidos, abraçados virtualmente, juntamente com teus mensageiros celestiais, ó Mestre Jesus, possamos estar vibrando amor, recebendo amor e orando e pedindo por aqueles que necessitam. Abençoa-nos, Mestre Jesus, fortalece-nos agora e sempre, que assim seja. Obrigado, amigos, pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like para que a gente possa estar cada vez mais entusiasmados e nos prepararmos com mais carinho para termos esta convivência maravilhosa. Então vamos começar pela definição do que é eutanásia. Eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso da pessoa doente ou de um parente. Ótimo. Então, baseado nisso que é a definição de eutanásia, nós vamos começar o nosso estudo. E o nosso estudo, então, começa por uma série de definições para que a gente possa, então, comungar do mesmo pensamento, da mesma sequência, para a gente poder, então, estudar o tema na visão espírita. Então, primeira questão. Quanto tempo pode durar uma pessoa com morte cerebral? Com intervenção de aparelhos, os órgãos continuam ativos por alguns dias, no máximo algumas semanas. O quadro de morte encefálica só pode ser confirmado pelo médico após a realização de exames padronizados pela Resolução 1480/97 do Conselho Federal de Medicina.
É possível que uma pessoa com morte cerebral volte a viver? Existe volta para a morte cerebral? Resposta é não. Para que seja diagnosticada a morte cerebral, a fim das funções neurológicas, o fim das funções neurológicas deverá ser completo e irreversível. Outros estados onde a atividade do cérebro é diminuída podem ser confundidas com morte cerebral, como o coma e o estado vegetativo. Então, o estado vegetativo e morte cerebral são coisas diferentes. É bom que a gente ponha isso na cabeça. Como o coma, como o estado vegetativo e morte cerebral são coisas diferentes, né? A pessoa em estado vegetativo pode viver meses e até anos com a ajuda de aparelhos e continuar vivendo desde que esteja alimentada por sondas e pode viver muitos anos. Estou dando as definições para a gente entrar no mérito da conversa. Qual o protocolo para a morte cerebral? O EEG, que nada mais é do que o eletroencefalograma, é o exame mais utilizado para confirmar a ausência de atividade elétrica no cérebro, no Brasil e no mundo, com o protocolo de morte encefálica. Ele é relativamente simples, não invasivo e tem alta sensibilidade, mostrando a inatividade em pacientes com morte cerebral. Então, é muito importante que a gente veja. Existe a morte cerebral, existe o estado vegetativo e o coma. O mais grave de todos eles é o estado da morte cerebral, que pode, normalmente, ser detectado, e ou é, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina de 97, pelo eletroencefalograma. E aí nós vamos poder verificar se aquela pessoa está, de fato, com morte cerebral. Antes de se ter a morte encefálica como parâmetro para a constatação da morte efetiva, era o coração quem tinha a função sine qua non de determinar a hora do óbito. E a questão 69 do Livro dos Espíritos já alertava para que tal órgão não fosse tido como o único capaz de cessar a vida. Então, vocês vejam que o Livro dos Espíritos, que foi escrito pelo nosso querido Allan Kardec, baseado nas revelações dos Espíritos, é de 1850. Então, naquela época, já se sabia e já era revelado pelo plano espiritual de que nós não tínhamos o coração como único órgão vital para a nossa vida. Então, vem a pergunta 69, como ele diz ali, e eu vou lê-la na íntegra para vocês. Por que uma lesão do coração, de preferência, a dos outros órgãos causa a morte? O coração é uma máquina da vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais uma do que mais uma das peças essenciais. Os outros órgãos são essenciais, o cérebro é essencial, e tudo isso funciona, já que o cérebro manda a ordem para o nosso corpo, para que o nosso corpo respire, para que a digestão se processe, para que a circulação seja feita pelo coração, e assim por diante. Então, nós temos vários órgãos no nosso corpo, entre eles os dois importantes, que são o coração e o nosso cérebro. E assim nós seguimos. Portanto, o plano espiritual já nos dizia em 1850 que não só o coração era fundamental. A morte encefálica foi discutida na França em 1950, e significando que as estruturas vitais do encéfalo necessárias para manter a consciência e a vida vegetativa encontram-se lesadas irreversivelmente. De forma simplificada, significa dizer que o cérebro não funciona mais, que não há mais atividade, e um eletroencefalograma mostrará o silêncio elétrico cerebral.
E assim é que todas as determinações do nosso Conselho Federal de Medicina diz como é que devemos verificar se a morte cerebral está ali pronta ou não. Então, do ponto espiritual, a gente não pode dizer que a morte encefálica é o momento do desenlace do espírito, como explica a questão 155 do Livro dos Espíritos, e que ele diz como se opera a separação da alma e do corpo. Rompidos os laços que o retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam, se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, amigos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o plano espiritual e nós não sabemos exatamente qual é o momento em que esse espírito vai se desligar do seu corpo. E por que a gente não sabe? Vai depender de como nós vivemos. Vai depender se somos muito apegados à matéria. Vamos demorar mais tempo para nos desligarmos do nosso corpo físico. Se somos menos desapegados da matéria, vamos conseguir nos desligar com maior rapidez do nosso corpo físico e vamos poder, então, seguir um novo caminho no mundo espiritual? Mas isso varia de pessoa para pessoa, varia de espírito para espírito. Portanto, nunca podemos ter a certeza absoluta de quando vamos nos desligar. E se não temos essa certeza absoluta, como podemos, então, querer fazer a eutanásia e dizer que vamos cortar os laços que unem o espírito ao corpo físico, eliminando a vida do corpo físico, quer seja através de uma injeção, através de alguma medicação que possa prejudicar a esse espírito? Então, tudo aquilo que nós vamos falar daqui para frente embaseia-se no ponto de que cada um de nós terá um momento específico para se desligar. Como disse o próprio Kardec em seus comentários dentro do Livro dos Espíritos, nós não sabemos este momento qual é, não nos é revelado e o plano espiritual não nos permite saber exatamente, porque vai depender do estado emocional e material de cada ser humano. Cada ser humano tem dentro de si um apego à família, às suas coisas materiais, à sua casa, ao seu carro, aos seus filhos, aos seus netos. Portanto, como a gente vai se desligá-lo a título de dizer que ele está sofrendo e que ele precisa reduzir esse sofrimento? Muitas vezes, esse ponto de sofrimento é um ponto nosso. Nós é que sofremos e, portanto, queremos que esse nosso irmão querido desencarne e siga o seu caminho no mundo espiritual. E não ele o deseja. Portanto, todo cuidado é pouco quando a gente fala em eutanásia. Quando a gente fala em cortar a vida de alguém, quando a gente fala em encurtá-la. Na pergunta 156 do Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia da alma,
na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. Ou seja, em alguns casos em que espíritos mais evoluídos, que estão em sofrimento, se desligam do seu corpo físico por vontade própria ou por ajuda dos amigos do mundo espiritual, dos seus mentores, dos seus guias espirituais, esses espíritos podem ser levados a colônias, a hospitais. Mas nós aqui, encarnados, mesmo que tenhamos uma excepcional mediunidade ou uma tremenda evidência, não temos condição de saber qual é este momento. Portanto, não há a possibilidade de que a gente execute a eutanásia, simplesmente pelo fato de acharmos que os nossos irmãos estão sofrendo. Então, nós vamos aqui contar duas historinhas para vocês, que são dois exemplos que ilustram bem o que a gente está falando. Uma é de um médico francês, cuja filha, lá pelos idos de 1900, adquiriu a difteria, e ele estava atônico com a filha. Ele era médico, morava longe de Paris, e estava atônico com a filha. E a filha cada vez mais definhando, cada vez mais com mais dificuldade em sobrevida por causa da difteria. E o pai, desesperadamente, sendo médico, optou pela eutanásia. Aplicou, então, o ópio à menina, numa quantidade maior do que o que seria normalmente só para reduzir a dor, e esta menina veio a desencarnar. Horas depois, chegando à sua casa, tem um telegrama na sua casa que ele abre e vê, onde um outro colega médico situado em Paris, mandando-lhe notícia. A vacina contra a difteria para curar a sua filha já está pronta. Eu estou encaminhando e em poucas horas você a receberá e poderá aplicar à filha. Então, nessa situação, vocês imaginam o desespero do pai quando ele recebeu essa notícia e ele tinha cometido, então, nada mais, nada menos do que um assassinato, quando ele mesmo aplicou o ópio em quantidades excessivas, que fazendo a menina desencarnar. Então, esse pai entrou em desespero, muito desespero, porque a cura estava na mão e ele simplesmente não teve a paciência de esperar. Obviamente que a cura poderia nunca chegar também, mas a gente, no ponto de vista espiritual que nós temos, devemos esperar e dar tempo ao tempo, que sempre, sempre haverá possibilidade em que Deus provoque um milagre. Jesus não tirou Lázaro do seu túmulo e permitiu que ele vivesse mais tempo para que ele pudesse completar a sua tarefa aqui na Terra? Foi isso, Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro, permitiu que ele continuasse para que ele seguisse em frente e fizesse. Então, sempre poderá haver uma cura, como a gente poderia dizer, sempre poderá haver um milagre, e a gente deve procurar esperar por esse milagre, orando, pedindo, para que possa recebido esse milagre, essa ajuda dos amigos do plano espiritual. O outro caso que a gente quer contar é o seguinte, é o caso de uma mãe grávida, né? Mãe e pai, né? O casal, cuja mãe estava grávida de um feto anencefálico, ou seja, que não tinha uma parte do cérebro ou não tinha uma parte da calota craniana, né? E, nesse caso,
a justiça permite que esta mãe faça o aborto, retire esta criança para que ela continue, volte à sua vida e continue a seguir em frente. No entanto, o casal não optou por este aborto, seguiu em frente com a gravidez. Gravidez esta que foi até o final. A criança que nasceu durou 8 horas e desencarnou. Mais tarde, esta mesma mãe teve mais 2 filhos em condições normais. E mais tarde também foi revelado ao casal também que aquela criança que encarnação anterior tivera uma morte por suicídio com um tiro estampado no cérebro, precisava passar por aquela prova, precisava passar por essa dificuldade, porque com isso, o que aconteceria? O seu perispírito iria se regenerar por essa prova, por esse sofrimento, e a gente sabe muito bem que o nosso perispírito é a matriz que vai dar origem ao nosso corpo físico, que vai moldar e vai preparar todos os detalhes do nosso corpo físico. Esse espírito teve a oportunidade, através desta gestação dolorosa, das quais a mãe e pai tiveram muito sucesso e tiveram muito amor e muito carinho, para que esse espírito, então, voltasse ao plano espiritual e tivesse uma outra oportunidade, numa outra reencarnação futura, já com o seu corpo espiritual refeito, e nasceria, então, num corpo perfeito, sem danos cerebrais. Então, vejam, gente, como a gente não pode se precipitar, a gente tem que seguir o caminho, a gente tem que ficar muito ligado que nós estudamos, naquilo que nós aprendemos, para podermos, então, seguirmos nas leis que nós aprendemos da nossa querida doutrina, que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou como orientação. Nós temos aqui também, complementando o nosso estudo, na pergunta 944 do Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. Nesse caso da eutanásia, que é um suicídio voluntário, importa numa transgressão da lei, que nós não devemos fazer. A gente não pode crer que nós estamos autorizados a deferir um golpe naquele que está ali sofrendo, aquela agonia do espírito que está ali sofrendo com morte encefálica, ou mesmo em outros aspectos, né? Como diríamos aqui, minuto, tá aqui. Ou então, como um estado vegetativo, ou um estado comatoso, a gente não pode tomar nenhuma providência de acordo com o que a gente estuda dentro da doutrina espírita. Na pergunta 953 do Livro dos Espíritos, nós temos ainda: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada a se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Ou alguém de nós que tem um parente ou algum amigo nessa condição, também teríamos essa possibilidade? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? E de que um socorro inesperado não venha no próximo momento? Como a gente citou nos 2 exemplos do médico parisiense, do médico francês e do casal de pais com o filho anencefálico.
concebe-se que as circunstâncias ordinárias, a eutanásia ou o suicídio, seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada em alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do nosso Criador. Quais desses casos a consequência de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Aquele que pessoalmente comete eutanásia por seu pedido próprio a médicos ou a outrem, comete um suicídio voluntário, do qual vai responder. A nós outros que provocamos a eutanásia ou permitimos que essa eutanásia seja cometida, vamos ser acusados de assassinos e vamos responder pelo assassinato, porque esta é a condição espírita, é a condição a que nós estamos preparados para submetermos aquela vontade quando fazermos com que alguém desencarne antes do seu momento preciso ou antes do seu momento necessário. Então, vamos voltar então agora ao começo da nossa conversa, quando a gente falava do estado vegetativo, o estado comatoso, quando o espírito está vivendo num estado de coma ou estado vegetativo, o espírito está vivo, o corpo está ali inerte, mas o espírito está preso e amarrado naquele corpo. Aquela prisão momentânea, e às vezes não é tão momentânea, porque às vezes dura meses e às vezes dura anos, é necessária para que aquele espírito que em outras vidas passadas prendeu pessoas, muitas vezes, como a gente já leu na literatura, pessoas vivas em calabouços e os deixaram ali para morrer. Hoje, tenho que passar por esse karma para restabelecer a verdade daquilo que foi feito por ele em vidas anteriores. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos em evolução, somos espíritos sujeitos às tentações, que erramos muito e tudo aquilo que a gente fizer de errado, alguma punição vai haver, se não for nesta encarnação e encarnações futuras. A lei de ação e reação diz que a tudo que você faz voltará para você com igual intensidade e sentido contrário. Por isso, da nossa necessidade de melhoria crescente, a nossa necessidade de orar e vigiar para que a gente possa estar fazendo coisas cada vez melhores, cada vez mais na direção do Mestre Jesus, cada vez no sentido de melhorarmos, né? A oportunidade de resgate aparece sempre e a indicação do trabalho mediúnico é de fundamental importância. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm doenças que não são diagnosticadas, doenças que fazem-se exames e mais exames e a pessoa não consegue, e os médicos dizem, nós não encontramos a causa para essa doença. No entanto, a pessoa está ali sofrendo, muitas vezes com dores, muitas vezes com moléstias no seu corpo. E por que isso? Porque muitas vezes o fato de a pessoa odiar, a pessoa ter raiva, a pessoa ter rancor, a pessoa ter cometido mazelas em outras encarnações, vem para esta encarnação com essas doenças ditas fantasmas. Mas essas doenças ditas fantasmas podem e muitas vezes são curadas nos trabalhos de cura nos centros espíritas. Por isso que é importante que a gente tenha fé, tenha certeza de que em algum momento sempre poderemos ser curados. E assim como poderemos ser curados, nós podemos ter a certeza de que aquele que está ali em condições de coma, eventualmente
podem ser curados também. Nossas orações, nossa ajuda, nosso tratamento sempre deverá ser no sentido de estar com eles, de vibrar por eles e ajudá-los. É por isso mesmo que as próprias moléstias reconhecidamente obscuras na diagnose terrestre fugem lições, como a gente falou, que trazem para nós mesmos a condição de que mazelas foram feitas por nós e que hoje nós devemos cumprir este karma. Então, o Senhor nos permite estarmos aqui. O Senhor nos permite induzirmos ao pagamento dessas velhas dívidas da eterna justiça que ainda nós não pagamos. Por isso, a eutanásia nunca, vamos dizer, nunca a eutanásia, em hipótese alguma, seja lá que o nosso parente ou nosso amigo esteja em estado vegetativo ou em coma ou morte encefálica, nós não vamos permitir que os aparelhos sejam desligados. Aquele espírito, muitas vezes, necessita ali estar, necessita ali sofrer até o último segundo, o último suspiro da sua vida, para que ele resgate aquele mal que ele fez no passado. E isso será de fundamental importância para que cada um de nós resgate tudo aquilo que veio para resgatar nesta encarnação. E que nós tenhamos isso em mente, né? Vamos seguir em frente. Vamos tocar na paz do nosso Mestre Jesus. E nós temos uma coisa importante, gente. Muitas vezes, as pessoas queridas nossas que estão ali no estado vegetativo, ou estado comatoso, ou estado de morte cerebral, as pessoas às vezes ficam tão apegadas àqueles irmãos que estão ali, que os impedem até de partir. E às vezes nós mesmos, no nosso grande apego material àqueles irmãos, os impedimos de partir. Por isso é que é importante que a gente faça nossas preces. E pedimos que, como falamos do Pai Nosso, seja feita a vontade do nosso Pai, assim na terra como nos céus. Portanto, que a vontade do nosso Pai seja feita, que a gente se desapegue daquele nosso irmão, aquele nosso querido que está ali naquele hospital, naquele leito de dor, quer seja no hospital, quer seja em casa, para que ele siga o caminho e siga o que foi melhor designado pelo nosso Pai para aquele caso. Então, vamos tomar esse cuidado. Não vamos acelerar nada, nem pedir que Jesus os leve, mas também não vamos ficar tão apegados que, fazendo com que eles fiquem mais tempo do que o necessário nesse estado vegetativo ou de morte cerebral, acabamos por prejudicá-los, judiar mais deles do que a própria doença já o está fazendo. Então, gente, que seja importante a nossa conscientização. Orar e pedir para que seja feita sempre a vontade do nosso Pai acima da nossa. Então, como diz o documento da Federação Espírita Brasileira, emitido em setembro deste ano, em setembro do ano passado, perdão, digamos não à eutanásia em qualquer situação. Sejam abençoados, tenham uma abençoada semana. Obrigado por estarem aqui conosco em mais este Evangelho e que vocês possam ter Jesus no coração de vocês e essa lição bem guardada. Que Deus Pai os abençoe. Vamos acompanhar o nosso querido Maio agora nas vibrações da noite. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos, nesta harmonia, harmonizando-nos ainda mais interiormente, buscando a luz do Mestre Jesus, a luz dos grandes Espíritos
nos abraçando em espírito a eles, e levando as nossas vibrações, as nossas melhores ondas de amor a esses nossos irmãos tão necessitados muito mais do que nós, a esses nossos irmãos que se encontram nos hospitais, muitos vítimas do Covid, outros com outras questões orgânicas. Vamos vibrando amor, mentalizando. Aqueles de nós que tivermos algum parente que também esteja atravessando essa experiência de saúde orgânica, vamos abraçá-los em espírito, andando e vibrando, enviando as ondas de amor e rogando ao alto que possam sustentá-los na experiência, que possam abrandá-los no sofrimento, que recebam, enfim, aquilo que tanto necessitam para a superação do momento. Vamos também vibrando pelos nossos irmãos na idade humana já avançada, que se encontram nos asilos, recebendo o tratamento, recebendo o carinho, a atenção dos cuidadores, que também recebam, Senhor, o amparo do plano espiritual nas suas necessidades, esses espíritos na idade humana avançada, que certamente já cumpriram grande parte da sua missão, pois sabemos que cada um de nós, cada espírito tem a sua história, e que então recebam o amparo, toda a sustentação de que necessitam. Vamos também vibrando amor por nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, muitos deles órfãos de pais, ainda encarnados, vivos, dependentes químicos, sem a condição de poder cuidar desses irmãozinhos, então que eles possam encontrar uma família, que possam encontrar aqueles que possam direcioná-los no caminho correto, para que a sua reencarnação nessa jornada, nessa nova oportunidade, seja vitoriosa. E a esses pais dependentes químicos que não possam ter a oportunidade ou a condição, melhor dizendo, de cuidar dessas crianças, possam receber o amparo também, Senhor. Bem como aqueles irmãozinhos desencarnados de pouca instrução, que a eles se ligam, possam igualmente receber, de alguma forma, a luz que possam orientá-los no sentido correto, na recuperação, na sua recuperação espiritual. E os nossos irmãos, Senhor, que se encontram em presídios, ali, cumprindo com a sua pena junto aos homens, que possam despertar no sentimento sincero do arrependimento, despertando a consciência e amenizando as suas penas espirituais, buscando a partir de então, deste sentimento sincero do arrependimento, a sua recuperação, o seu novo caminho, a sua nova jornada. E vamos vibrar pelo nosso mundo, pela nossa terra, por essa mãe que nos abriga, vibrando no sentido de mudar a psicosfera do planeta, vibrando para que todos os governantes possam despertar para as suas responsabilidades e que tenhamos uma renovação a partir de então, com novas mentalizações, com uma nova atmosfera psíquica de vibrações intensas de amor, de fraternidade, de amor ao próximo. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa iluminar todo esse planeta, de forma que
cada espírito nele, habitando, independentemente da sua função como ser humano, tenha a sua consciência despertada e que possa ser o mais breve possível, dentro da vontade do Pai. E por fim, vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelo nosso lar, pela nossa casa, em cada ambiente. Que esteja a luz de Jesus ali acesa o tempo todo. E que nós possamos, a cada dia da nossa jornada, nos vigiarmos e mantermos-nos ligados junto ao plano espiritual, sempre mentalizando aqueles espíritos que tanta instrução nos trouxeram, e em especial ao nosso Mestre, que através do seu Evangelho nos trouxe todo o ensinamento de como devemos nos conduzir. Que Deus nos abençoe como nosso Pai Celestial, como sempre faz. E que possamos manter-nos sempre ligados ao nosso Mestre Jesus, com a sua luz, com o seu ensinamento, com o seu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então agora que o Clóvis possa nos conduzir e nós ainda mantendo essa harmonia nas vibrações especiais, ainda continuando vibrando nosso amor a esses nossos irmãos necessitados. Que assim seja. Vamos então, queridos irmãos, às vibrações pelo nosso grupo, dos nomes que são os nossos grupos de vibrações, né? Vamos pedir então pelos irmãos que se encontram com Alzheimer, que eles possam receber as bênçãos de Jesus, dos terapeutas, dos neurologistas, para que nós possamos realmente ter ajuda a eles, que eles possam ainda ter o raciocínio para se locomover, para se cuidar, para se banhar, para se alimentar, facilitando a vida dos seus tratadores, que os seus cuidadores possam receber fortificação, energias para poder ajudá-los. Vamos vibrar para os casos de câncer, incluindo os que foram pedidos nas vibrações de hoje. Então, que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudar a todos aqueles que recebem o tratamento de quimioterapia, de radioterapia. A gente sabe que esses tratamentos são muito sofridos, muitos efeitos colaterais, que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudar a que esses tratamentos tenham menor de efeitos colaterais, para que esses irmãos sigam fortificados, continuem lutando com vontade para sobrepor a doença e se curarem. Vamos vibrar pelos irmãos que se encontram com problemas ortopédicos, colunas, articulações, braços, ombros, cotovelos, joelhos, fêmur. Todos esses casos, os amigos do plano espiritual, os ortopedistas, possam recolocar as cartilagens necessárias para dar continuidade a esses irmãos, para dar continuidade de vida muito boa a esses irmãos que estão nos nossos grupos de vibrações. Vamos vibrar pelos irmãozinhos com Covid, que todos esses irmãos possam ser atendidos pelas equipes pneumologistas do mundo espiritual e possam essas equipes ajudar no seu refazimento dos seus pulmões, eliminação das infecções, das inflamações, para que esses irmãos possam respirar novamente com boa qualidade e se curar e seguir para suas casas. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos com problemas de depressão e emocional. Necessitamos que os terapeutas do mundo espiritual, que os amigos do mundo espiritual franciscanos, samaritanos, possam ajudar esses irmãos, que nas suas noites de sono possam conversar, que nas suas noites de sono possam ajudá-los a eles se libertarem dessas depressões, ajudá-los nos seus equilíbrios emocionais, que os seus obsessores, perturbadores, possam ser esclarecidos, retirados, encaminhados às colônias no mundo espiritual para tratamento. Vamos vibrar pelos casos de saúde e diabetes, que esses irmãos
posso receber através das correntes do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China, todo o atendimento necessário para a cura dos seus males de saúde, os seus casos de diabetes, e que eles possam se recuperar, se fortalecer e voltar às suas vidas. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos suicidas, que as caravanas socorristas do mundo espiritual possam resgatá-los, possam ajudá-los, encaminhá-los ao Hospital Maria de Nazaré, para que lá possam se refazer, possam entrar nos grupos de apoio e lá poder se recuperar e seguir em frente às suas jornadas no mundo espiritual. Vibremos pelos irmãozinhos desencarnados, que as caravanas socorristas possam entrar nos umbrais, nas trevas e resgatá-los, ajudá-los, encaminhá-los aos hospitais, às casas de saúde, aos pronto-socorros do mundo espiritual, ao Hospital Esperança, onde nos aguarda Eurípides Barçanufo e outros irmãos nossos tão queridos, que eles possam ser ajudados na sua recuperação no mundo espiritual. E vamos pedir também, por fim, aos amigos, às correntes médicas do espaço, que fluidifiquem as nossas águas sobre as nossas mesas colocadas neste evangelho, tanto as águas nossas particulares, como as águas daqueles nossos queridos que precisam também dessa medicação. Que Deus Pai nos abençoe e repassamos a palavra ao Mário para que ele dê continuidade, então, às vibrações e ao encerramento da noite. Nós vamos, então, nessa harmonização que sentimos, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos sustente na nossa jornada, na nossa caminhada, que tenhamos mais uma semana de intensas vibrações positivas pela recuperação do nosso planeta, desses nossos irmãos, dos cientistas que estão empenhados na descoberta dessa nova vacina, enfim, que possamos ter, a cada dia, a cada momento, um planeta melhor, com mais harmonia, com mais amor, com mais fraternidade. E assim, Mestre Jesus, agradecido que somos por mais essa oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, nós pedimos a Tua permissão para concluir o nosso trabalho, o nosso evangelho de hoje, mais um dia de aprendizado. E vamos fazer a prece, Mestre Jesus, que nos ensinaste, rogando ao Pai que possa nos sustentar e continuar nos abençoando como sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. E assim seja, com a graça de Deus. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Sintam-se abraçados virtualmente, que nós possamos estar juntos na próxima quarta-feira, onde o nosso querido Sérgio Diniz vai falar sobre suicídio. Também deverá ser uma palestra maravilhosa, assim esperamos, e nós estaremos aqui juntos. Terça-feira teremos no nosso grupo da equipe Plano Maior e no nosso canal do YouTube, Clóvis Badaró, a continuação do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até terça, até quarta e até domingo que vem, se Deus quiser. Beijão para vocês. Boa semana, pessoal. Boa noite. Obrigado, Mário. Deus te abençoe pela ajuda. Obrigado a você. Eu que agradeço.
Boa noite.